No ano de 1998, o ano em que houve uma mudança grande na minha vida, naquele mesmo ano, eu comecei a frequentar a igreja e até ali eu não sabia que havia cura, que havia revelação, havia profecia, que Deus operava no meio da igreja. Eu não sabia de nada disso. Eu sabia que a Bíblia existia, sabia que existiam evangélicos, mas eu não sabia dos milagres que aconteciam ali dentro. E eu lembro que uma das pessoas que pregou o evangelho para mim contou que ele havia sido curado de AIDS, mas quando ele me falava, eu ficava pensando, isso deve ser invenção dele, ele quer ganhar meu dinheiro, quer me levar para a igreja dele. E aí ele falou que a esposa dele tinha AIDS também, o filho nasceu com AIDS, mas que Deus curou todos os três. E eu pensava comigo, não, isso deve ser história mal contada, não pode ser verdade isso daí. Mas o que aconteceu? Aquelas pessoas que pregaram para mim, elas fizeram uma campanha de jejum e oração por mim. Somente depois que eu me converti que eu fiquei sabendo. Mas aí eles começaram a me contar e aquele casal, aquela família me mostrou fotos de como eles estavam. Aquela mulher, ela chegou a pesar 30 quilos em cima de uma cama. E a família deles todas testificava do que havia acontecido, e agora eles já haviam feito exames e não tinham mais o vírus no seu sangue. Então, eu vendo aquelas coisas, e eu também fui liberto da depressão, e Deus me curou de bronquite. Num dos vídeos aqui do canal eu conto isso. E eu fui vendo Deus fazendo milagres, e eu comecei a orar a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me use nos milagres, Senhor, eu quero ver isso daí na minha vida. Eu comecei a me consagrar, a jejuar uma vez por semana. Na segunda-feira eu começava à meia-noite de domingo, entregava na meia-noite de segunda. Eu comecei a ir para os montes para passar a noite em oração. Algumas vezes ia com 2, com 3, com 4. Houve vezes que eu fui com mais de 60 pessoas para orar no monte, sempre naquele propósito de estar lendo a palavra de Deus. Até hoje eu considero que eu li pouco a Bíblia, mas já consegui ler pelo menos 10 vezes toda ela. E estou aí buscando aprender cada vez mais. Tem vezes que eu passo pela mesma passagem e ele salta aos meus olhos, trazendo um novo entendimento, uma nova compreensão daquela passagem. Então, o que eu quero dizer hoje? O que eu quero trazer para vocês? Quando Deus estava trabalhando na minha vida acerca dos milagres, eu passei 3 anos desempregado. Os primeiros 2 anos da minha caminhada, eu estava trabalhando numa empresa, mas logo depois de 2 anos e 5 meses aproximadamente, 2 anos e 7 meses por aí, eu perdi o emprego que eu tinha, que eu trabalhava numa outra cidade. Eu fiquei praticamente 3 anos desempregado. E eu não era pastor, como não sou até hoje, eu não sou pastor. Eu nunca recebi dinheiro da igreja. Houve somente um período que a igreja me ajudou, foi quando eu estive na Argentina. Aí a igreja do Brasil mandava dinheiro para me ajudar na Argentina, visto que na época eu estava esperando uma cirurgia. Eu estava orando para Deus me curar, mas esperando também, porque eu sei que Deus usa os médicos. E algumas vezes Deus me curou de algumas coisas, outras Deus usou o médico para trabalhar na minha vida. Então foi o único período que eu recebi uma ajuda, foi quando eu estive na Argentina, que é a igreja do Brasil, então, mandava uma ajuda financeira para mim e para minha família. Então, eu fiquei aqueles 3 anos passando dificuldade. Muitas vezes, quando ia para almoçar, não tinha o alimento, eu ia orar a Deus e buscar a Deus, e Deus tocava em pessoas que não sabiam de nada, pessoas que estavam em outro lugar, e mandavam alimento para mim. Não era uma coisa que eu pedia, eu não ia para a igreja para pedir. Eu não falava para ninguém da minha situação, eu contava para Deus, eu ia para oração, eu ia para o jejum. E o que aconteceu? Quando eu estava finalizando aquele período, eu falei com Deus, eu disse: Senhor, por que passar por uma situação tão difícil assim? Para mim poder tomar um café com a minha família, eu tenho que orar para o Senhor mandar pão. O Senhor abriu uma porta. Teve um mês que eu ganhei R$10 do corte de grama. O mês inteiro. Então, era difícil para mim. E o Senhor disse assim: você consegue crer que eu consigo te dar arroz e feijão? Eu disse: claro, Senhor, o Senhor tem feito isso durante esses 3 anos, o Senhor tem me sustentado.
E o Senhor disse, pois é, se você não conseguisse crer que eu sou capaz de dar arroz e feijão, jamais você iria conseguir crer que eu posso levantar um paralítico. Esse tempo foi para trabalhar na tua fé. A partir de agora, eu vou começar a fazer aquilo que tu tens me pedido. Até ali, Deus já tinha feito alguns milagres, algumas coisas ali. Eu tinha visto algumas coisas Deus fazendo, mas nada de tão grandioso. Foi a partir dali que eu comecei a ver pessoas sendo curadas. Comecei a orar por pessoas que tinham tido paralisia e Deus levantando da paralisia. Eu comecei a orar por pessoas cancerosas. Oh, aleluia! E Deus curando o câncer. Uma certa feita, até uma jovem, e talvez no próximo vídeo eu conte como foi a história. Ela estava, o seu namorado tinha AIDS e ela já havia feito o exame também. E estava numa situação deplorável. Mas Deus deu vitória. Antes de acontecer isso, eu tive que passar pela moinha de Deus. O orgulho tem que ser quebrado, a nossa confiança precisa ser aumentada, trabalhada na nossa vida. Então, eu não sei o que você está passando aí. Você quer ver milagre? Olha, Deus, continue buscando. Nem todo mundo Deus trabalha da mesma forma. Comigo foi dessa forma. Mas quem sabe que com você vai ser diferente. Mas uma coisa é certa, não tem como Deus operar milagre se você não buscar a Ele em oração, em jejum e estudo da sua palavra. Deus te abençoe, e a minha oração de hoje vai ser para que Deus use você como instrumento de milagre na última hora. Até o próximo vídeo.